Olá! Olá, tudo Quanto bem? tempo eu não vejo a sua cara? Quer dizer, Uns só nos 4 anos. episódios, né? Uns Pessoalmente. 4 anos, né? É, tempinho, né? Passa rápido, né? Passa um pouquinho, Tudo bem. né? Hello, Verinha, você entrou! Nossa, a Lily. Lily. Então, gente, a gente reuniu algumas perguntas que deixaram nos comentários do post onde eu divulguei a live. Mas quem tiver perguntas durante, pode ir escrevendo, que a gente vai acompanhando. E barulho de cachorro latindo por aqui é sempre, né? Então, não sei se está dando para ouvir daí, mas todos os dias temos cachorrinhos acompanhando os vídeos. E aí, Debs? Bora começar? E aí, bora. Quem Pois chegar tá. atrasado chegou. É, perdeu, né? Porque é pontualidade, rapaz. Fala um pouquinho de ti, como foi que o inglês surgiu na tua vida, tu decidiu estudar sozinha, teus pais te colocaram em algum curso. É, na época que eu comecei, era bem coisa. Era normal, né? No Brasil, adolescente, assim, ir pra cursinho de inglês e tal. Eu me lembro que eu era muito fã de bandas internacionais, e então eu gostava muito, muito, muito de uma, e eu fiz, bom, quando eu crescer, que eu conheci eles, eu quero saber falar. E aí pronto, eu comecei a estudar e a me dedicar, por mais idiota que seja esse motivo, né, de o que me fez estudar, queira ou não, foi besta, mas, nossa, eu não tenho como agradecer a essa banda por ter me Qual banda, feito por acaso? Hanson. Olha, A Lily fez isso? Exatamente. Eu falava, quando eu crescer, que eu encontrar o Zé, que eu tenho que saber falar com ele. Então, eu vou aprender. de uma forma ou de E outra, por foi uma aí foi. motivação, né? Foi algo que motivou a Foi. continuar. Nunca os vi, nunca conheci, mas eu não tenho como agradecer o que eles fizeram pra mim e pra minha vida, porque uma das coisas que você falou que ia perguntar e que seria interessante é exatamente o que o inglês trouxe na minha vida. E basicamente o inglês trouxe tudo. Meu primeiro emprego, as melhores opções de emprego, é, comunicação com pessoas que eu conheço, minhas viagens, tudo eu só consegui porque eu falava inglês. Então, Que, muitas tá. portas. Que é uma pergunta extra, na verdade, Hum, porque eu tava me lembrando que tu tá procurando a vaga como programadora agora, né? Passou como é, gerente, passou de vendedora, mas trabalhava com inglês e é formada em turismo. é. Eu E aí eu sou um queria pouco de. passou um Diga, pouco por pergunta. várias coisas. E aí eu queria até te perguntar como é que foi todas essas transições e como o inglês teve um papel em cada uma dessas profissões ou dessas carreiras que tu seguiu e tá seguindo. Foi tudo muito do momento, né? Eu gostava de línguas, inglês, viagem. Pensei que a escolha lógica seria estudar turismo. No meio para o final, eu descobri que não gostava. Só que aí eu não sabia, eu ia largar e ia fazer o quê? Porque não tinha nenhuma outra coisa que eu tivesse paixão. Uhum. Então eu terminei. Depois de trancos e barrancos, eu terminei. Antes de terminar, eu consegui viajar por causa do inglês. Uhum. Então, como eu consegui viajar, fui naquele programa da Disney, que você também foi, inclusive. É, quando voltei, comecei a dar aula. E por aí começou. E aí foi meio que tudo, né? Comecei a dar aula, depois virei coordenadora, depois diretora e coordenadora. Depois larguei tudo, vim pra cá, pra Irlanda. E aí tive que começar tudo outra vez. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu tive que começar tudo outra vez, eu tive que fazer o que tinha, né? Uhum. Mas se eu não soubesse inglês quando eu cheguei aqui, eu teria, desculpe a palavra, me lascado. Né? Porque, porque assim, como eu comentei quando você perguntou, é,
fala um pouco sobre você e tal. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não, aqui tem muito, muito, muito estudante. E quando eu cheguei aqui, eu nunca tive a vida de estudante. Tem muita gente que vem para fazer intercâmbio e tal, e eu nunca tive a vida de estudante. Mas é impossível você fugir dos estudantes aqui. Aonde quer que você vá, na rua você escuta português, porque tem muito, muito, muito estudante brasileiro. Então, eu fiquei amiga de alguns, óbvio, porque eu trabalhei com uns, ou então conhecia um que conhecia outro. E eu vi exatamente isso, que tem muita gente que vem para cá fazer intercâmbio sem inglês nenhum. Tipo assim, eles vêm para fazer intercâmbio, claro, para aprender inglês, mas sem saber absolutamente nada. E eu acho, na minha humilde opinião, isso é a coisa mais o que mais vai atrapalhar a sua vida que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer é isso, é você sair do conforto do seu lar para ir fazer um intercâmbio num lugar sem ter noção da língua. Então, eu acho que as pessoas têm ainda esse mito, essa coisa na cabeça delas, de que quando você viaja para um lugar que fala a língua, você vai pisar no território, botou o pé lá, incorporou, pronto. No instante você fala a língua. As pessoas têm essa coisa, eu acho. É verdade. Tem uma história não, uma história, né? Porque aconteceu. Quando eu era diretora lá da escola com você, eu já estava dando aula há quase 10 anos. E aí uma mãe de um aluno chegou para mim e falou assim, como é que você aprendeu inglês? Aí eu falei, eu dou aula há 10 anos e tal e tal. Aí ela fez, mas você já morou fora? E na época eu só tinha feito 2 vezes o programa da Disney de 3 meses. Então, 3 meses vai e volta. No ano seguinte, 3 meses vai e volta. Você não estuda lá, você só trabalha e você passeia com as pessoas. Curte. E passeia com as pessoas que tem alguns, claro, que falam inglês, mas outros que só falam português. Tem muito brasileiro, né, que vai junto. Aí eu morei 3 meses e depois 3 meses nos Estados Unidos. Ela, tá. Como se essa fosse a razão pelo qual eu tenho competência para ensinar inglês. Não é porque fazia 10 anos da minha vida que eu estava dentro de sala de aula, entendeu? Então as pessoas têm esse mito na cabeça delas, que quando ela pisa no país, abaixa um espírito e elas aprendem a língua assim, mágica. Vai só entrar. Você tá lá no meio, só entra, você absorve tudo. Pronto. Tu falou alguma coisa aí que eu ia enganchar com a pergunta da maior dificuldade que tu teve quando tu chegou na Irlanda. Porque tu estava envolvida com o curso de inglês, da aula de inglês, ser coordenadora, e aí chegou e teve que mudar tudo. E aí tem 2 coisas que eu acho que combinam. Qual foi a maior dificuldade e quanto tempo levou para tu conseguir um emprego? Eu consegui um emprego muito rápido. Eu consegui um emprego, assim, 2 semanas, menos de 2 semanas eu já consegui um emprego. Mas porque eu tenho uma formiga, né? Eu não parei quieta. Eu saí aplicando aonde eu via para o que tinha, sem me importar se era, tipo assim, super mais qualificada, menos qualificada. Eu ia assim, eu consigo fazer isso? Essa era a minha linha, né? Eu consigo fazer, mesmo que eu não tenha tido treinamento, mesmo que eu consigo fazer? Consigo. Aí eu ia e aplicava. Então, claro que eu saber já falar inglês fez toda a diferença, porque eu não precisava filtrar os trabalhos, por isso que eu disse que era muito importante quando a pessoa vem fazer um intercâmbio, ela já saber um pouco, e que o trabalho que a pessoa consegue, o quão pesado o trabalho o quão braçal, é diretamente proporcional ao nível do inglês. Não existe isso de trabalho bom, trabalho ruim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, nem de pagamento, porque aqui você consegue ter um trabalho considerado simples, né? Mas você consegue ganhar bem e tudo mais. Nossa, quem trabalha com construção aqui ganha caminhões de dinheiro, faz uma grana, só que é trabalho pesado, é carregar pedra, carregar tijolo, carregar as coisas, só que não precisa do inglês.
entendeu? Então faz dinheiro, só que é pesado. Então, o peso do trabalho é diretamente proporcional ao nível do inglês, sim, isso eu percebi. E eu perdi a pergunta. Qual era a pergunta? Eu sou dessas. Tu já Eu vou respondeu a falando, primeira, emenda. tu conseguiu um emprego rapidamente. Mas qual foi, se tu teve uma grande dificuldade, assim, quando tu chegou? Eu vou ser bem sincera, eu não tive dificuldade. A minha única dificuldade é a mesma até hoje. É esta merda desse frio, que não acaba nunca. E isso pra mim é uma dificuldade grande. Tipo, nesse momento eu estou aqui com o aquecedor ligado. Aí eu acho que eu tava, né? Vou entrar ao vivo, então eu não tava com frio. Aí eu joguei o cobertor ali, o cachecol. Só que aí agora eu tô com frio. Aí eu tô aqui falando e eu tô assim, ó, me tremendo. Dentro do quarto. Se mexeu um pouco. Dentro do quarto, tomando café quente e com frio. Plena primavera, amanhece 2 graus, 3 graus. E essa foi a maior dificuldade. Eu achei que acho que teve alguém que falou isso, né? Se alguma vez eu pensei em desistir. Alguém fez essa pergunta, não foi? Pronto, sua mãe. Se eu pensei em desistir e tal. Eu pensei sim em desistir, mas não foram por dificuldades no caminho. Foi por causa desse frio infinito, porque aqui tem 4 estações, né? Chuva com vento e frio e chuva leve. Só que é assim, as estações daqui. Então, tipo Fortaleza ao contrário, porque aqui é só sol, né? Só que aí, no primeiro ano que eu cheguei aqui, 2016, o frio, o verão, foram 3 dias de 17 a 18 graus. Esse foi o verão. E olhe que foi comemorado 17 e 18 graus. Gente. Aí eu falei pra mim mesma, eu não vou conseguir. Só que aí 2017 foi melhor um pouquinho. E 2018 foi maravilhoso. 2018, em maio, eu estava de vestidinho. Um casaquinho e tal, mas eu estava de vestidinho, entendeu? No sol. O sol começava a se esconder, aí já ficava frio do caralho. Mas, eu não sei nem se eu posso estar falando essas palavras, né? Mas eu tô falando. Adultos aqui, eu acredito. Mas... Esqueci. Tirando o frio, foi de boa. Tirando o frio, de boa. Aí depois eu acostumei, né? Mas assim, no começo eu me irritava muito quando eu tinha que acordar e pegar um casaco pra ir cagar. Minha filha. Pense no ódio. Vinha lá de dentro. Vinha lá de dentro. Que ódio. Mas agora pronto. Tá de boa. Agora, assim, boa não. Tem a saudade das pessoas, não sei o quê. Mas aí também agora não tô nem aí. Tô com frio, liga essa porcaria desse aquecedor e pronto. Esquenta logo tudo aí, vai dar certo. Tem alguém que já é tua família aí, ó. Algum corneta entrou aí. Meu pai, minha mãe. Olá, pais da Debs. Debs, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Meu pai me acostuma. Já acostumei. Mas dizem que a gente se acostuma com tudo nessa vida, né? Então. Vamos ver. E aí? Tu teve a pergunta aqui que eu não sei se tu vai ter noção de responder. Quais outras áreas têm grande procura na Irlanda e se a área de educação tem muita procura? Eu entendi grande procura por profissionais, assim, né? Tem várias outras áreas. A área de educação é muito procurada, sim, mas é mais para escola com criança. Escola que cuida de criança tem muita procura. Existe umas 2 certificações, eu acho, que são necessárias para você poder dar aula, né? Nessas escolinhas. Que aqui na Irlanda é muito health and safety. Muito terms and conditions. Então, tipo assim, se você for cuidar da criança e a criança cair, os pais podem processar a escola. Então, tem muitos treinamentozinhos que as pessoas
que as pessoas têm que fazer, mas eu não fui atrás, porque a minha praia não é muito dar aula para criança. Quando eu cheguei, eu olhei isso também, mas eu não acredito que seja nada demais. Eu acho que é uma coisa pouca, pequena, mas tem muita vaga para dar aula para criança aqui, muito mesmo. Tem muita creche, muita. E aí, assim, as creches, que seria, eu acho que é de 4 a 6 ou 7 anos, que aí no Brasil já é uma escola, entendeu? Então, por isso que eu chamo de escolinha, porque aqui a escola não começa antes disso, mas aí eles chamam de creche. Entendi. Mas tem muito. Aqui na Irlanda, queira ou não, nesse momento, quer dizer, nesse momento que eu digo antes do coronavírus, tem muita vaga de tudo. De tudo. O que não falta aqui é emprego. Você entra em qualquer site. Menino, é uma enxurrada de vagas. Só fica sem emprego aqui, sinceramente, quem quer. Mas aí é mais voltado para quem já tá aí, quem já tá legal, visto. Tipo, eles não buscam muito estrangeiros, sabe dizer? Tipo, se uma pessoa do Brasil conseguiria. Sim, pronto. Se você está no Brasil e você quer vir já empregado, infelizmente a única opção que você tem é se você está naquela lista de... Como é que fala? Tipo de profissões. Não sei o que, skills. Essential skills, exatamente. É algo assim. Você tem que olhar lá e ver quais são as profissões que estão naquela lista. Se o que você faz está naquela lista, de olho fechado, você pode começar a aplicar, porque eventualmente alguma empresa vai lhe contatar, né, para botar você no processo de entrevista, e eles não se importam em pegar gente de fora, porque não tem muito irlandês que faz essas coisas, sabe? Então, por exemplo, na empresa que eu estava trabalhando antes, que virou o Google depois, o time de engenheiros, de programadores, eram 12 ou 13 pessoas. Tinha um irlandês. O resto, todo mundo de fora. Tinha 2 indianos, brasileiro, 2 romenos, chinês, gente da Suécia, tinha Argentina, tinha, tipo, gente de todos os cantos. Um irlandês. Então, e tipo assim, por exemplo, eu estava trabalhando lá quando alguns desses foram contratados. E eles vieram direto do país deles, direto para trabalhar. Entendeu? Outras profissões têm menos disso, porque... digo já, Lili, onde é que os irlandeses trabalham. Outras profissões têm menos disso, porque tem um pouco mais de oferta de trabalho mesmo, assim. Existem mais pessoas que fazem outras coisas, por exemplo, marketing. Eu acho que marketing é uma profissão que está nessa lista. Ou então design, uma coisa assim, um desses. Design que eu digo assim, design mesmo, que tá dentro de marketing, né, eu acho. Eu não entendo muito bem essas coisas, não. Então, assim, você tem um pouco mais de pessoas que fazem isso. Então, das pessoas que já vieram para cá e já estão aqui como estudantes de inglês, por exemplo, existem pessoas que no Brasil eram essas coisas. Então, eles acabam abocanhando essas vagas antes da empresa precisar ir buscar lá fora. Entendeu? Entendi. Porque tem mais pessoas. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, outras profissões que têm um pouco mais de oferta de funcionários, não de vagas, eles já estão aqui. Então, acaba que é mais vantajoso para a empresa ficar com essas pessoas mesmo do que se dar o trabalho, porque demora mais tempo. Tem que... Essas pessoas que estão aqui, queiram ou não, elas já estão com visto de estudante, só podem trabalhar 20 horas, mas podem. Então, elas já estão aqui. Entendeu? Então, acontece isso. Os irlandeses trabalham em várias outras
áreas, não tem muito nessa área de tecnologia. É isso que eu quis dizer, Lili, que não, eles não trabalham muito nessa área de tecnologia, não tem muito se formando em ciência da computação, nananã. Porque, assim, Irlanda não é um país muito grande também, né? Então não tem uma população muito grande. Então eles não têm eles não formam tantas pessoas com essas specific skills. Por isso que tem Muita espaço oportunidade para pra pegar gente de fora. Entendi. Oi? Tem muita oportunidade pra gente de fora. Tem, E tem. aproveita que tá nesse assunto, Linha? como é que tu foi parar na área da programação? Ah, minha filha, isso foi total doida. Foi assim, eu estava um dia na minha empresa, né? Foi um day out. O que eu fazia lá, eu era office manager, basicamente conhecida como faz tudo. Só que eu fazia tudo que não era específico. Então, tinha o time de marketing que fazia marketing. Tinha o time de vendas que fazia vendas. Débora fazia o quê? Absolutamente todo o resto. Entendeu? Entendi. E aí, uma das coisas que eu fazia era também programar e planejar eventos e dias de lazer, né? Que levava o time para passar uma tarde, sei lá o quê, fazer o quê. Só pra a empresa ser legal. Aí, também como eu fazia o que eu fazia, eu conhecia e falava com todas as pessoas da empresa inteira, porque eu tinha que ter contato com todo mundo. E aí nesse dia, tava todo mundo sentado assim numa graminha só, chilex e tal, e aí eu tava mudando de grupinhos em grupinhos. E aí eu sentei do lado dos engenheiros. E eles estavam tendo uma discussão amigável sobre a quantidade de mulheres que eles tinham no time deles, de engenheiros. Qual era a quantidade de mulheres? Zero. Zero, exatamente. Zero. Aí, um deles tinha uma opinião, ele falou assim, mas a gente tem que também, se é uma mulher que está aplicando para o emprego, se a gente vê que ela tem potencial, mesmo que ela não esteja lá ainda, a gente deveria pegar ela, né? E ajudar e fazer do nosso jeito. O outro dizia, não, eu quero que tenha uma mulher no time, mas eu não acho que a gente deveria trazer para baixo a barra, né? De ponto de corte só porque é uma mulher. E eu concordo com os dois, cada um do seu, cada um na sua, né? Aí o outro falou, mas se o que você está se apegando é a entrevista em si, eu posso muito bem pegar uma pessoa qualquer, uma mulher qualquer, uma pessoa qualquer, e treinar por 2 semanas, 3 semanas, ela vai ser capaz de passar na entrevista. Ela não vai fazer mais nada, mas passar na entrevista ela vai. E eu estava sentadinha assim do lado, né? Aí eu virei para ele e fiz, então você me treina? Aí ele disse assim, tá, mas tem que ser todos os dias depois do trabalho. Aí eu fiz, tá certo, vamos começar e ver o que dá. E aí pronto, aí eu comecei, aí fui gostando, já vai fazer 1 ano que eu tô nessa. Pode estar aí, foi bem aleatório mesmo, hein? Totalmente aleatório, totalmente. Mas eu me apaixonei. Tanto é que estou começando um curso de Python para quem fala português. Porque, como eu disse, eu percebi que aqui não, no mundo, tem muito material para quem fala inglês, mas para quem não fala, não tem. E o meu objetivo é trazer mais e mais mulheres para essa área, porque as mulheres são ditas desde criança que matemática não é para elas, que elas não dão certo para isso, que não, mas é uma área que dá um dinheiro da porra, que não é complicado, assim, não é fácil, né? Você tem que ter muita dedicação. Mas, se você conseguir entrar, neguinha, olha... Isso era o que deu a ideia de perguntar também.
como é que tu acha, assim, né? Imaginando, como é que tu acha que teria sido a tua trajetória se tu não soubesse inglês? Tipo, porque o inglês ele tá Ah, muito nessa área também da programação, né? Como tu acabou de falar, não tem muita coisa em português. é. Não, mas eu acho que se eu não soubesse inglês, lá atrás já teria esculhambado tudo. Entendeu? Lá atrás, porque assim, eu nunca me apeguei muito. Por exemplo, sabe assim, quando você é. Como é que eu posso explicar isso? Quando você é. Eu vou dar um exemplo bem besta, mas bem besta mesmo, certo? No Hum, colégio, eu tinha uma amiga que ela tinha 1,80 m de altura, certo? hum, certo. E eu sempre tive os meus muitos 1,50 m, Uhum, certo? E a gente é adolescente, no colégio ainda. E aí eu fazia assim, ai, tem um paquera ou um menino novo. A primeira pergunta que ela me fazia, ela olhava pra mim e fazia: qual é a altura dele? Aí eu sei lá, tipo, isso nunca foi uma coisa que eu ia me importar ou que eu iria focar em querer saber. Por quê? Porque eu era baixinha. Então, pra mim, mesmo que o cara fosse baixinho, entendeu? Não iria mudar a minha uhum, vida. Tudo, então, isso meio que pra fazer a ponte para isso. Como eu sabia inglês, eu não precisava filtrar ou sair procurando trabalhos que não pedissem inglês. Então, uhum, aumentava minhas opções muito, uhum, entendeu? Então, é, por exemplo, eu queria sair do Brasil, eu queria viajar e eu não sabia que eu não ia ter dinheiro naquela época, né? Meus pais estavam construindo e tal, tentando fazer a família e tal, e eu sabia que não tinha como desprender daquele tanto de dinheiro para eu ir para fora do país. Então eu uhum, pensei, eu tenho que achar um jeito que seja pagável e que eu consiga me virar. uhum. Então o que é que eu fiz? É, eu fui procurar esse programa da Disney, por exemplo, que foi a primeira oportunidade que eu tinha. Então, assim, aí tinha lá, tem que saber falar inglês. Ah, isso não é um problema pra mim, entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa, tipo, meio que tira um peso das suas costas quando você sabe inglês, Sim. sabe? E, e é muito bom quando você pode dizer que você sabe. Mas uma coisa que eu notei com todas as pessoas que vêm me procurar por ajuda, para falar inglês ou para tirar dúvidas e tudo mais, tem muita gente que fala inglês e diz que não fala. Não porque quer ser modesto e não porque aquela falsa. Não, eles genuinamente acham que não falam ainda. Eles têm Uhum. vergonha ou acham que não é bom o suficiente ou que não. E não é, as pessoas têm que deixar de ser lesa, porque todo mundo Às é vezes a pessoa leso. nunca abriu a boca para falar, né? Aí não tem nem noção. Tipo, faz um curso inteiro, só que aí, por causa dessa vergonha, não tenta falar. E aí acha que não sabe porque nunca nem tentou, né? Nunca abriu a boca É, para tem, tentar expressar alguma tem, coisa. esse outro lado, o que realmente faz sentido. Se a pessoa nunca abriu a boca para falar, é difícil que ela chegue no final do curso e saiba falar. Eu vou ser sincera. A pessoa, se ela não começar a papagaiar no começo, papagaio que eu digo ser papagaio mesmo, ela não vai conseguir, porque é um músculo, é a língua. Eu tô Uhum. aprendendo alemão agora. Presta atenção no negócio. Você é lesa Muito bom. sim, Helene. Elaine Cristiane. Eu tô aprendendo alemão, certo? Então, no começo, eu dizia, como é que diabo eu vou falar esse negócio, essa palavra, esse negócio? E eu ficava, o cara do Duolingo, do aplicativo, falando e eu repetindo, não sei o que, falando umas palavras mais doidas do mundo. Agora eu já consigo, já vou indo, já vou indo. Mas se você não passar ridículo, você não aprende. E qual é o objetivo? É aprender, não é não passar ridículo. Então, Sim. né? Tem que meter as caras mesmo e indo.
Tava até lendo algo um dia desses que fala um pouco desse negócio do ter medo de cometer erros e passar ridículo e ter uma situação constrangedora, né? E era um Uhum. livro falando sobre para você pensar que esse momento constrangedor vai ser uma situação temporária. E o que você vai ganhar a partir desse momento constrangedor vai ser algo que vai ficar para sua vida, né? O aprender inglês, você passa por aquele momento chato de ter vergonha, de medo de errar e talvez até alguém zoar naquele momento, só que depois que você passa, depois que você aprende, fica para sua vida e é permanente para sua Exatamente. vida, né? Exatamente. As pessoas. Tem um cara que eu sigo, que é um americano, o nome dele é Gary Vee. E ele bate muito nessa tecla. Ele fala muito de que as pessoas supervalorizam a opinião dos outros e elas procuram validação das outras pessoas. Uhum, Foda-se se alguém vai achar que você tá falando errado, sabe? O que você uhum. quer, né? Aprender? Então pronto, fecha o olho e vai, sabe? As pessoas ficam muito assim, em busca de aceitação, em busca de likes, em busca de, sabe, dessas coisas assim. Ah, não, eu não vou postar isso porque talvez as pessoas vão achar. Meu irmão, tem que Né? ir fazendo, né? Né? Exatamente, depois que você aprende, depois que você vai falando, você nem percebe. Tipo, eu aqui, depois de sei lá quantos anos falando inglês, ainda falo umas coisas erradas. Tipo assim, in, on. Tem umas coisas que eu não sei de jeito nenhum se é in ou on. Eu falo qualquer coisa. Qualquer coisa. A pessoa vai entender, entendeu? Pronto. O negócio, ainda mais com preposição, né? Que é um detalhezinho num contexto enorme. Então, Uhum, vai ter a comunicação, a pessoa vai te compreender de alguma forma, né? exatamente. O que é que eu faço? Eu falo qualquer um dos dois. Aí eu vou saber que eu tive a dúvida, porque eu falei, mas eu dei. Ops, será que é o quê? Ah, eu vou jogar esse mesmo. E eu fico, ó, de ouvido aberto. Quando eu escutar alguém falando, né? Quando eu escutar alguém falando a mesma palavra, aí eu Uhum. vou saber se é on ou se é in. E às vezes, sabe o que já aconteceu? Eu escuto duas pessoas nativas, cada um falando com um diferente. Ou seja, nem eles sabem. É tipo a gente falando português, né, gente? O tanto de coisa que a gente fala que não é aquela coisa que tá na gramática certinho, e às Pois vezes fala é, de um jeito, às vezes fala do outro. Então, acho que pois é a é, mesma coisa em pois qualquer é. língua. Mas meu pai falou aqui, meu pai ou foi minha mãe, não sei, colocou aqui, com Guinness fica mais fácil. Eu acho que isso é uma tática muito boa que minha mãe usou. Ela veio pra cá, na fábrica da Guinness, ela disse que não sabe falar, né? Aí ela veio, tomou uma pint, na segunda pint ela já estava conversando com uma japonesa Já, né? em inglês. Menina, já saiu com uma amiga nova. Olha aí, É, é uma cerveja tática boa também. Se você garante tem muita influência. vergonha, né? Você bebe, perde a vergonha logo de tudo de uma vez, né? Pronto, resolvido. Tá aí o novo método para aprender uma língua. Vai Curso, beber. curso de inglês com cerveja, tá? É uma boa ideia, né? Ó. Só Isso vai ser pode vir inovador, pro viu? curso depois de tomar 2 pints. Acho inovador, vai ser essa revolução no sistema educacional. Eu aposto que vai ser o curso com mais frequência, com melhor Rapaz, frequência dos alunos. eu acho. Aposto. Terça e quinta à noite, não posso ir não sei aonde, porque eu tenho que ir pro meu curso de inglês. Eu Muito importante aposto. para o meu curso nesse momento, Muito né? importante. Eu acho, isso é revelador. Ou comédia. Aproveita que estamos no inglês, que tu falou muito que tu aprendeu por causa do Hanson. Mas Não, como não é que foi só que eu comecei, né? tá? Foi o pontapé inicial de querer aprender, né? Isso. Mas como É. é que foi o processo? Tu estudou sozinha? Como é que tu fazia? Tem alguma coisa que Eu tu acha sempre. que te ajudou mais? Não, naquela época a gente não tinha tantos recursos, né? Então eu sempre fiz cursinho normal desses 2 semanas. E depois eu fiz um que era todos os dias, que também foi bom.
Mas eu não vou mentir, eu acho que eu aprendi mesmo depois que eu comecei a ensinar. Uhum. Esse foi isso que foi esse foi aí que eu vi que eu fiz, nossa, eu tô sabendo falar agora. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu digo assim, as pessoas lesas dizem que não sabem falar. Eu digo isso, mas eu digo isso com empatia. Eu entendo o outro lado, porque aconteceu comigo e acontece com as pessoas. É normal, eu não estou querendo menosprezar. Eu só estou dizendo para as pessoas que quando elas sentem isso, isso não pode ser uma coisa para impedi-las de continuar falando, entendeu? Tem que ser uma coisa para tipo assim, continua indo, que quando vai chegar uma hora que você vai se sentir confortável falando, né? Mas na minha época eu não tinha tantos recursos como tem hoje em dia. Mas, por exemplo, hoje em dia tem muito mesmo. E eu sei, do mesmo jeito que eu aprendi programação sem gastar €1 ou R$ 1, só com conteúdo gratuito online e enchendo o saco das pessoas, que eu sabia que, graças a Deus, eu tinha acesso. Então, eu tive, assim, muita ajuda de pessoas, né, que me ajudaram quando eu enchi o saco delas. Mas também as pessoas... hoje em dia tem muito recurso para quem quer aprender inglês. Então, tem aplicativo, tem cursos online, tem muitos canais no YouTube, no Instagram agora também. Então, dá para você ir pegando aqui e ali e ir fazendo. Por exemplo, eu estou aprendendo alemão no aplicativo, que chama Duolingo. Claro que é bom você ter alguém que você pode recorrer. Eu tenho alguém que eu recorro quando eu quero... O que diabo é isso que eu não tô entendendo? Ou como é que danado falar isso, entendeu? Aí eu tenho alguém. Mas é isso, eu não preciso ir para uma sala de aula tal e tal dia, tal e tal hora, entendeu? E é muito bom. E mesmo que a pessoa vá, que é bom, isso é uma coisa que eu queria dizer desde o começo, quando eu falei daquela história de que o povo acha que pisa no país e incorpora um falador da língua, é mentira. É importante ir para a sala de aula. Se você for fazer intercâmbio no país e você não estudar, você não vai aprender. E se você aprender, você vai aprender errado. E se você aprender, além de aprender errado, você vai aprender a falar, mas não vai saber escrever. E aí, se você precisar escrever, ou se você quiser, você vai, por exemplo, arrumar um emprego por saber falar inglês, aí você precisa mandar um e-mail para alguém e você não sabe escrever, sabe? E fica aquela coisa estranha. Então, assim, quem acha que pode aprender uma língua sem estudar, sorry. Sorry. Não dá. Não. Tu tá basicamente só no Duolingo e aí com essa pessoa que tá te ajudando por fora. Eu comprei um livro, esses livros normais, como aqueles que a gente tinha nos cursinhos de antigamente de línguas, né? Willkommen. É welcome em alemão. Willkommen. Muito. Willkommen. E eu tô estudando sozinha, basicamente. Mas, o Duolingo tá meio que suprindo quase tudo que eu preciso. Quase tudo. Faz quanto tempo que tu começou com alemão? Faz 2 semanas. 2 semanas. E eu já sei falar umas boas frases. Tem alguma coisa assim que tu faz que tu acha que te ajuda mais a já estar falando algumas frases? Sim, é exatamente o que eu disse. A cidadã lá fala, deixa eu ver. Ich bin eine Frau. Aí lá vou eu. Ela falou e eu teria que traduzir para o inglês. Mas antes de eu traduzir, eu vou e repito. Ich bin eine Frau. Aí eu fico, eine Frau, eine Frau. Eu fico, tipo, fazendo, sabe? Ou então tem a palavra aqui, o R,
Lá em alemão o R é um jeito e o CH é um R mais leve. Aí eu fico parecendo uma rata. Mas fica Não sei o que, fazendo, fazendo. Mas eu fico fazendo. Exatamente, praticando. E é isso que se tem que fazer com o inglês. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de falar o TH, né? Sei lá, teeth. Aí eu digo, fale mesmo, cuspa no povo. No começo você vai cuspir, mas depois você aprende, entendeu? Então fica... Exagera que depois você vai ficando normal. No começo é estranho, mas depois, como tudo na vida, melhora. Mas isso eu acho que é o ponto fundamental. Duas coisas. A frequência, no caso, a consistência, certo? Se você vê uma vez, aí daqui a uma semana você vai olhar de novo, você já esqueceu, querida. É um assunto novo, é uma coisa que seu cérebro não está acostumado. Então, você já esqueceu. Mas, se você tem a consistência, ajuda muito também. Muito bem. Por isso eu tava perguntando, né? Porque muita gente tem usado o Duolingo. Mas às vezes a pessoa vai lá, joga aquele joguinho, não presta muito atenção no que tá fazendo, não tenta repetir, não tenta ir estudar mesmo aquilo, né? Observar o que é que tá fazendo. Não só Sabe responder uma o jogo. coisa no Duolingo que eu descobri uma semana depois que eu já estava estudando? Que... Quando você bota na lição, tem assim, começar a lição e em cima tem tips. Que eu não sei se em português é dicas. Eu não Você já sei. apertou ali? Você já apertou ali? Eu não lembro. Eu lembro de já ter apertado em cima da palavra, mas ele só mostra a tradução, né? Quando você, às vezes, tem aquele sublinhadinho. Não. Não, mas não é isso que eu tô dizendo. É assim, antes de você começar, tem lá as lições, né? Tipo o mapinha das lições, né? 1, 2, 3. Aí, antes de você começar, antes de você botar iniciar, quando você clica na lição, aparece um quadrado com 2 botões. Ah, sim, tem tipo um. Eu vi um dia desse que eu fui ver como era o Duolingo para aprender inglês. E aí eu vi, aí tinha tipo uma explicação do verbo to be e dizendo que era o verbo to Exatamente. be. Ali diz dicas. Aí eu achava que eram dicas inúteis. Aí eu vou clicar pra ver o que é. É a porcaria da explicação gramatical. É só isso, é só tudo que você quer. Eu não sabia também, porque para mim era só chegar lá e jogar, né? E tem essa explicação também. Então, tá exposto aí. Mas aí pronto, isso aí também mudou minha vida, porque eu não entendia. Cris está dizendo que para cada curso parece que tem um layout diferente. Não, Cris, mas eu acho que isso tem em todos os cursos, porque isso é exatamente a explicação. Por exemplo, pense numa língua que não tem regra, que não faz sentido nenhum, que é tudo troncho, é alemão. Aí eu tava... Segue uma lógica. Segue uma lógica mais ou menos, viu? Segue uma lógica até parar de seguir. Aí é um negócio assim, como é? Masculino. Eles têm masculino, feminino e neutro. Né? Esse aí não tem muita lógica, não. Isso aí você tem que decorar, beleza. Mas só que é assim, ein é masculino. E ein é feminino. Aí tinha uma frase que eu sabia que a palavra era masculino. Desculpa. E tava não sei o que. Aí era tipo assim, um blá blá. Por exemplo, um cachorro. Eu tenho um cachorro, vamos supor que seja isso, né? Cachorro é Hund. Então é ein Hund. Só que a frase era eu tenho um cachorro. Aí eu botei eu tenho ein Hund. O que aconteceu? Errado. Aí eu, por quê? Porque é einen, com um N no final. É einen. Aí eu, que diabo é isso? É porque é o caso acusativo. Aí eu, que porra de acusativo é esse? Aí eu não achava em canto nenhum. Se você souber latim, você aprende melhor alemão.
Anyway, a gente chegou no alemão, mas basicamente para dizer que a resposta para a minha indignação estava lá naquele tips, na dicas, Né? estava escrito lá. É. Pois tá aí. Aí pronto. Ler aquilo ajuda muito também. Eu Então é vi bom. também, eu não sei se ainda tem, faz muito tempo que eu vi, que às vezes tem comentários de pessoas explicando alguma coisa. Por exemplo, eu vou lá também. Quando eu faço a minha resposta, seja qual for, e, e eu acho que ele não aceita, ele dá errado por algum motivo, e eu não entendo o porquê que a minha resposta estava errada. Quando eu vou lá no, tipo assim, fórum, não é fórum, mas é discussão, eu acho. Na Uhum. discussão, aí eu vou ler os comentários das pessoas. Quando eu leio os comentários das pessoas, aí sempre tem alguém com a mesma pergunta que eu tinha e outra pessoa que responde. Então isso é bom também. Uhum. Isso ajuda muito. É um recurso legal. Cris, Duolingo, pra mim, dos que eu testei, é um dos mais completos, né? Eu não sei quão avançado ele vai, para ser sincero. Mas até agora foi um dos que eu, pelo menos para alemão, tá me suprindo muito bem. E eu acho que inglês, por ser uma das línguas mais aprendidas no mundo, também é bom. Eu abri, mas eu ainda não olhei tudo, né, que ele tem disponível, mas parece ser bem extenso, assim, a parte do curso, né, de inglês do Duolingo. Mas aplicativo para aprender inglês, ó, Tem vai um aí, bilhão, né? tem muitos. Tem alguns que eu gosto Fora. muito. Hum. Disse. Tem um chamado Cake, já que perguntaram, que ele pega trechinhos de vídeo do YouTube e aí ele te ajuda a praticar a fala, porque ele repete as frases várias vezes e ele tem um sistema de reconhecimento de voz. Então você grava falando aquilo e ele meio que te dá uma nota na hora, baseado em como você pronunciou. Tem outros que são mais para testar, que não tem essa explicação, né? Esse o Cake não tem uma explicação, é mais para praticar a pronúncia. Tem o Quiz Your English, que eu descobri um dia desses, que é realmente só de testes. Você vai responder perguntas e testar o seu inglês. Tem Mas, aparecido para mim esses dias umas propagandas. Eu não decorei o nome, porque como é para aprender inglês e eu não estou interessada, eu não decorei. Mas é meio que fazendo uma crítica ao Duolingo, que é tipo assim, a propaganda é o cara dizendo, repita comigo, I have a dog, essa mesma frase, né? Aí o cara, mas eu não tenho um cachorro, eu não quero saber isso, eu não quero saber falar, entendeu? Meio que dizendo que esses outros aplicativos têm essas estruturas prontas, que eu, como professor, eu entendo. Ele não tá assim, interessado em que você diga eu tenho um cachorro. Ele tá interessado em que você saiba dizer eu tenho, ele tem, ela tem, e aprender a palavra cachorro e depois aprender outras palavras. É isso que significa essas frases prontas. Mas aí, se eu entendi direito, esse aplicativo da propaganda você meio que fala com uma outra pessoa que ela escuta você falando e corrige. Então é como se fosse assim, você fala português e você tá lá registrado, e aí você quer aprender inglês, aí você vai ser meio que conectado com uma pessoa que fala inglês, e aí essa pessoa vai te ajudar e tal e tal. entendi. Pelo que eu entendi é isso. Tem Mas eu não sei se essa outra pessoa é um profissional ou se essa outra pessoa é uma pessoa aleatória. Provavelmente é só um usuário. Assim, acho que tem os dois tipos, né? Porque normalmente com profissionais você tem que pagar, né? Esses que são assim, mais em Mas troca são os de graça, né? é. Aí eu não sei. Pois é. E pronto. E Mais pronto, acho alguma que coisa? passamos por todas, a não ser que você queira, assim, você foi professora e trabalhou na área de inglês por 10 anos. Tem alguma coisa que você diria para as pessoas que estão aprendendo inglês, que estão começando a aprender inglês? Estude inglês. Aprenda inglês mesmo.
É sério, as pessoas pensam que não, mas você nunca sabe onde a sua vida vai lhe levar. Eu não achei, apesar de eu sempre querer sair do país, eu não achei que eu ia vir morar aqui na época que eu vim. Eu não achei que a minha vida ia ficar de cabeça para baixo daquela forma. E, sinceramente, se eu não soubesse inglês, eu tava lascada. Uhum. Porque, por exemplo, lembra quando eu falei que o trabalho aqui eu vejo que é diretamente proporcional ao nível do inglês? Você tem que pensar, primeiro, quão mais difícil vai ser você arrumar um emprego quando você não fala a língua. Uhum. Depois, qual é o tipo de emprego que você vai arrumar que não requer que você se comunique? É o tipo de emprego que é cleaning, ou até construção, ou, sabe, coisas que, como eu disse, são realmente físicos, pesados fisicamente. Pagam bem igual a outros que são menos pesados. Mas você não pode fazer esses outros. Como é que você pode ser uma vendedora se você não consegue falar com o cliente? Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a procurar um emprego, eu tava tipo assim, eu posso procurar um emprego como se eu fosse uma local. Porque qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Eu só preciso achar um que eu saiba fazer. Mas eu não tô me importando no nível de inglês. E muita gente que vem pra cá tem isso, né? Ela tem que considerar o quanto ela vai precisar falar, o quão formal é o que ela vai falar, porque para você trabalhar no escritório, você precisa de um nível de inglês. Para você trabalhar numa loja, você precisa de outro nível. Para você trabalhar num restaurante, você precisa de outro nível. Então, né? Isso também muda. O mundo hoje gira em torno de inglês. Então, aprenda inglês, saiba falar inglês. A outra coisa não ache que existe atalho para aprender inglês, porque não tem. Anos e estudos. São as duas palavras que definem você aprender. Ah, mas você fala inglês tão bem. Como foi que você fez? Estudei. É óbvio, entendeu? Não tem outro. Ninguém nasce sabendo e ninguém, tipo, é um conhecimento como outro qualquer. Como é que você aprende a ser médico? Você estuda, entendeu? E é isso. E pronto. Muito bem. E o mais importante... tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que quando eu era diretora da escola, eu falava muito, mas tem pessoas que também têm esse mito ainda. Que é assim, além do pessoal supervalorizar exatamente isso, de tipo assim, de ir morar fora como sendo a solução dos problemas, como se fosse assim, vai chegar lá e não vai ser difícil, e não vai precisar estudar, e não vai precisar aprender, essa é a primeira coisa, né, que o pessoal pensa errado. A segunda coisa que eu acho que as pessoas pensam errado, mas não é questão de pensar certo ou errado. Eu acho, na minha opinião, que não é o jeito certo de pensar. Oi, Rê. As pessoas supervalorizam native speakers. Quando o professor é de tal país por nascença, né? Quando o cara é um americano. Muitos desses cursos de inglês, eu vi, principalmente esses online, eu vi eles usando isso como um ponto bom para vender mais, que é com professores nativos da língua. Isso, para mim, não é uma coisa boa. Não que seja uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Mas só faz alguma diferença, só faz alguma diferença, no meu ponto de vista, do upper intermediate para cima. Se você tiver no intermediário, como é que eu digo upper intermediate? No segundo intermediário, no intermediário quase avançado para cima. Aí sim faz toda a diferença, porque você já tem um conhecimento X e você vai precisar o quê?
apertar ali para ter uma fluência, saber como pronuncia as palavras do jeito, né, que um nativo pronuncia e tudo mais. Porque, queira ou não, por mais que a gente tente, quando a gente aprende inglês, cada nacionalidade tem um sotaque específico. Uhum. E aí cada região daquele país também, né? Muda. Também, se você vê alguém do país do meio pro fim, do meio pro fim, upper intermediate, do meio pro fim, isso, quando você tá do meio, mais pra cima do meio pro fim, aí é que você precisa de um nativo. Mas por que eu digo isso? Porque quando você tá iniciando, eu também sou contra a tradução. Então como é que você pode ser contra a tradução e a favor de não ser um nativo? Porque quando você vai aprender um negócio, se você aprender com uma pessoa que teve as mesmas dificuldades que você teve para aprender, ela sabe aonde passar mais tempo explicando, ela sabe como é que a sua cabeça está raciocinando para fazer aquele negócio fazer sentido ou não. Uhum. Entendeu? Então, para um nativo, a diferença entre have e there is, there are, é óbvia, né? Para eles, não tem questionamento. Have é uma coisa totalmente diferente de there is, there are. Para a gente, não é. Então, quando eu estava ensinando, eu fazia questão de highlight, de destacar, de enfatizar isso, de enfatizar que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, e tenha cuidado para não misturar. Um nativo não ia passar batido, não ia nem saber, não ia, e você ia aprender errado, ia usar errado, como 90% dos brasileiros que falam inglês falam errado, né? Ou have a pen here. Entendeu? Então, por isso que eu acho, essa é outra coisa que eu queria falar, que as pessoas supervalorizam os nativos, mas eu não acho que é necessário essa supervalorização, entendeu? Porque um brasileiro, uma pessoa que fala português, eu acho que vai ser muito mais eficiente do que um nativo. Ele não sabe as dificuldades que você passou. Muito bem. E pronto. Se você me deixar falando, minha filha, eu vou falar mais um bocado. No momento certo, porque a gente deve ter aqui menos de 1 minuto para encerrar. Pronto. Então, vou agradecer por ter topado participar, agradecer a todo mundo que entrou para assistir também. Vou deixar obrigada a todo mundo. Quem quiser ver depois. Pois tá, obrigada a você. Juízo, fique em casa, se cuide e pronto. Beijos. Beijo, Debs. Tchau, galera. Tchau, tchau. Beijo a todo mundo que veio. Tchau. Tchau.